Existe um tipo de dor que não avisa, que chega e muda tudo, que faz o mundo continuar girando enquanto o seu mundo parou. É a dor do luto. E esta manhã, antes de qualquer outra coisa, antes de entrar no dia que vai exigir que você funcione quando ainda está aprendendo a existir depois de uma perda, quero que saiba que Deus viu você acordar. Viu o momento em que os olhos abriram e o peso voltou. Viu o segundo em que a realidade da perda se reinstalou, antes mesmo de você estar completamente acordado. E Ele tem uma palavra para esta manhã. Não uma palavra para explicar. Não uma palavra para convencer de que está tudo bem quando não está. Uma palavra para estar junto. Para mostrar que o amor que você sente por quem perdeu é a mesma força que abre a porta para o que Deus promete neste versículo. A palavra está no 14º versículo do Salmo 91. É uma das mais surpreendentes de todo o Salmo, porque começa com algo inesperado. Não começa com o poder de Deus, começa com o amor do Filho. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Porquanto me amou, porque amou. O ponto de partida da promessa de Deus não é a força de quem recebe, é o amor de quem busca. E o luto, quando examinado com honestidade, é a expressão mais pura do amor. Ninguém chora quem não amou. Ninguém sente o vazio de quem não era presente. O luto é a forma que o amor encontra quando não pode mais alcançar quem amava. Então, esta manhã, a dor que você está carregando é, ao mesmo tempo, evidência do amor que tinha e porta de entrada para a promessa do versículo 14. Porque o Deus que disse, porquanto me amou, também eu o livrarei, está olhando para o seu luto como evidência do amor que abre a promessa. Mas antes de orarmos, antes de declararmos essa promessa sobre esta manhã difícil, vamos ouvir o Salmo 91 completo, não como liturgia, como companhia, como a voz de Deus que fica perto enquanto tudo parece longe demais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fica aqui, não vai logo. A palavra que acabou de ser lida não exige que você concorde com cada coisa ainda. Não exige que a dor tenha ido embora, só pede que entre. E ela vai trabalhar dentro de você, de formas que você vai entender melhor com o tempo. Quero começar esta oração de uma forma que nunca foi feita nesta série. Quero começar honrando o luto, não tentando resolvê-lo, não oferecendo versículos como se fossem analgésicos espirituais que fazem a dor parar imediatamente. Honrando, reconhecendo que o luto é legítimo, que a dor é real. Que o vazio que existe esta manhã existe porque havia um amor que o preenchia. E esse amor não pode ser substituído por palavras bonitas nem por clichês religiosos. O luto merece ser respeitado, merece espaço, merece tempo.
e merece ser levado a Deus exatamente como está, sem ser disfarçado de coisa que não é. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Aquele que ia ressuscitá-lo ainda chorou antes de fazer isso. Não porque não sabia o que ia acontecer, mas porque estava presente na dor dos que amavam Lázaro. Porque o luto humano tocou o coração de Deus o suficiente para que as lágrimas viessem antes do milagre. Isso diz algo fundamental sobre como Deus recebe o luto, não com pressa de resolvê-lo, com presença dentro dele, com lágrimas que confirmam que a dor foi vista e que importa. Esta manhã, Deus está com você no luto, não do lado de fora esperando que passe, dentro, presente, com a qualidade de presença de alguém que sabe o que é perder porque ele mesmo perdeu, que sabe o que é despedida porque seu filho também passou por despedida, que sabe o que é o silêncio depois que alguém vai embora porque ele escutou o silêncio do Calvário. O Deus desta oração não é um Deus distante que administra o luto da humanidade de longe, com instruções sobre o que sentir e quando superar. É o Deus que entrou no luto humano na pessoa de Jesus, que conheceu por dentro o que é ser humano em todas as suas dimensões, incluindo a da perda. E este Deus tem uma palavra para você esta manhã. Mas antes da palavra, deixa-me aprofundar quem é o Deus que fala no versículo 14, porque entender quem fala muda completamente o peso do que é dito. No Salmo 91, do versículo 1 ao 13, a maior parte é descrição. A pessoa que ora ou o salmista descrevendo quem Deus é e o que Deus faz. Mas no versículo 14, algo muda. É a própria voz de Deus que fala. É uma das raras passagens da Escritura onde o texto muda de narração sobre Deus para Deus falando em primeira pessoa. Também eu o livrarei. Eu, Deus falando em primeira pessoa, com a autoridade do Criador do universo, com a certeza do único ser que tem poder para cumprir o que diz, com o amor do Pai, que não apenas promete, mas que se compromete. Quando um ser humano promete, há incerteza, talvez não consiga, talvez as circunstâncias mudem, talvez a intenção seja boa, mas a capacidade seja limitada. Mas quando Deus fala em primeira pessoa, eu o livrarei, eu o porei em retiro alto, não há limitação de capacidade, não há circunstância que impeça. É o Deus que criou tudo do nada se comprometendo com o que vai fazer. Esta manhã, a promessa que você está recebendo não vem de uma pessoa bem-intencionada que quer te confortar com palavras bonitas. Vem do Deus que se comprometeu, que falou em primeira pessoa, que disse, porquanto me amaste, eu livrarei, eu porei em retiro alto. E o eu que fala é o mesmo eu que disse, haja luz, e houve luz. Esse é o peso desta promessa desta manhã. Agora vamos aprofundar cada parte do versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou. A palavra encarecidamente em alguns textos aparece como fervorosamente, em outros como apaixonadamente. No hebraico original, a palavra usada é shashak, que carrega a ideia de uma afeição profunda, de um apego que vai além do racional, de um amor que se liga e não solta. É exatamente o amor que o luto revela. O luto de quem perdeu alguém não é luto de amor superficial. É o luto de quem estava ligado de forma que não solta facilmente, de quem tinha um apego que vai além do racional, de quem amou encarecidamente. E Deus vê esse amor, reconhece, honra e diz, porquanto assim me amaste também, eu te livrarei. O amor que você expressou por quem partiu não é separado do amor que você tem por Deus. O amor humano genuíno é uma expressão da imagem de Deus no ser humano. E Deus reconhece nesse amor a mesma qualidade que o versículo descreve, apegado, profundo, que não solta facilmente. Também eu o livrarei. Livrar. No contexto do luto, o que significa ser liberto? Não significa não sentir mais a dor. Significa que a dor não vai prender permanentemente, que o luto vai ter um movimento,
que vai haver vida depois da perda, não apesar do amor que existia, mas por causa dele, porque quem amou genuinamente aprende, com o tempo e com a graça de Deus, a canalizar esse amor para formas que continuam vivas. Livrar significa que a perda não vai destruir, que o vazio vai ser habitado por algo que só Deus pode colocar, que a identidade que estava parcialmente definida por quem não está mais vai encontrar nova fundação, mais profunda, mais permanente em Cristo. Pô-lo-ei em retiro alto, um lugar elevado, acima das inundações, acima do alcance das ameaças do vale, acima do nível do que tenta submergir. O luto às vezes sente como se você estivesse num vale de sombra, onde as águas sobem, onde o horizonte está bloqueado pelas encostas ao redor, onde não se consegue ver além da dor imediata. O retiro alto é o lugar para onde Deus promete te levar, não imediatamente, não de uma só vez, mas progressivamente, em direção a uma perspectiva que de dentro do luto ainda não está visível, mas que existe e que Deus está guiando para ela, porque conheceu o meu nome. O conhecimento do nome de Deus como fundamento da promessa, não o conhecimento teológico abstrato. O conhecimento experiencial, o que vem de momentos reais de encontro com Deus, de orações respondidas, de presenças sentidas, de momentos em que Deus foi concreto, presente, pessoal. Se você tem esses momentos na memória, mesmo que pequenos, mesmo que antigos, mesmo que esta manhã estejam obscurecidos pela dor, eles são evidência de que conheceu o nome de Deus. E esse conhecimento, por menor que pareça esta manhã, é o que abre a promessa de livramento e retiro alto. Vamos orar. Senhor, esta manhã eu venho a Ti do lugar mais difícil que existe, do luto, com o peso de uma ausência que não passa com o tempo, pelo menos não ainda, com o vazio que deixa o dia sem a mesma cor que tinha, com a saudade que aparece nas horas mais inesperadas e que faz parar tudo quando chega, com as perguntas que ficaram sem resposta e que nunca vão receber resposta desta lado. Venho com tudo isso, não fingindo que estou bem, não colocando uma máscara de fé que não corresponde ao que está dentro. Venho como estou, com a dor que está aqui, com o luto que não sumiu ainda, com o amor que continua, porque o amor não morre quando a pessoa vai, e que agora não sabe completamente para onde se dirigir. E ao mesmo tempo venho com o versículo 14, que esta manhã chegou como palavra específica para este momento específico. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Senhor, o amor que eu tinha por quem perdi foi real, profundo, do tipo que se apega e não solta facilmente. E esse amor ainda está aqui dentro, procurando um lugar. Esta manhã eu trago esse amor diante de Ti, não porque tenho respostas, mas porque precisas de ser quem é para este momento. O Consolador, que é mais real do que qualquer palavra humana pode comunicar. A Tua palavra diz que porquanto amei encarecidamente, Tu livrará. Esta manhã eu receio te dizer que amei encarecidamente, porque amar assim e perder dói demais. Mas também confio na promessa, que esse amor que custou tanto a perda é o mesmo amor que abre a porta da Tua promessa de livramento. Senhor, preciso que o livramento que prometeste comece a trabalhar dentro de mim, não de forma que apague a memória de quem perdi, não de forma que faça a dor desaparecer artificialmente, mas de forma que o luto comece a ter movimento, que não fique estagnado, que não me destrua por dentro, que não me feche para o que ainda existe de vida ao redor. Preciso que o retiro alto que prometeste comece a se tornar visível, uma perspectiva, por menor que seja, que esteja acima da dor imediata, um momento de respiro, uma hora em que a beleza do que foi, em vez de apenas a dor do que não é mais, seja o que predomina, uma memória que traga sorriso antes de trazer lágrima, um sinal de que a vida que ainda existe ao redor tem valor e merece ser vivida. Senhor,
Há formas específicas de luto que estou carregando nesta manhã e que quero nomear diante de ti. Porque o luto não é apenas sobre quem morreu, é sobre tudo que mudou com a partida. Há a perda da rotina, das formas de se relacionar que eram cotidianas e que agora não existem mais, do café que era feito para dois, da ligação de boa noite que não vai mais chegar, do lugar vazio na mesa, da ausência que é gritante exatamente onde havia presença. Para essas perdas dentro da perda, peço a tua graça que vai chegando nos detalhes. Que quando o café for feito para um, haja a tua presença preenchendo o silêncio. Que quando o lugar na mesa estiver vazio, haja a certeza de que o Deus que prometeu estar comigo, na angústia, está sentado naquele silêncio junto. Há a perda das conversas, das coisas que eu diria se pudesse, das perguntas que ficaram sem ser feitas, das respostas que nunca vou ouvir. Há palavras que ficaram presas dentro de mim que gostariam de ter sido ditas. E há palavras que o outro diria e que nunca mais vou ouvir na voz certa, com o tom certo, com o peso certo que só essa voz tinha. Para essa perda, peço o Consolador que prometeste, o Espírito Santo que traduz o que não tem palavras, que preenche os silêncios com uma presença que não é a mesma, mas que é real, que comunica ao coração o que as conversas não puderam completar. Há a perda da identidade que estava parcialmente construída na relação com quem partiu. A mãe que perdeu o filho e que se pergunta como ser mãe com o filho ausente. A filha que perdeu a mãe e que se pergunta quem é agora sem o olhar que mais havia. O cônjuge que perdeu o parceiro de décadas e que olha para o futuro sem saber quem é quando não há mais o outro que completava. Para essa perda de identidade dentro do luto, tua promessa de retiro alto é especialmente importante. Porque o retiro alto é o lugar onde a identidade pode ser reconstruída em fundação mais permanente do que qualquer relacionamento humano. A identidade de filho do Altíssimo, que não muda com a partida de ninguém, que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. Esta manhã, começo a encontrar essa identidade de novo ou pela primeira vez em toda a sua profundidade. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração nesta manhã que estão em diferentes estágios do luto. Há quem perdeu recentemente e que ainda está no choque. Para quem a dor está tão aguda que parece impossível imaginar um dia diferente. Para esse, peço a tua misericórdia específica para o choque, a presença que não precisa de explicação. O Espírito que intercede por gemidos inexprimíveis quando as palavras não saem, que sejas o Deus que simplesmente está ali sem exigir que o enlutado faça sentido do que está sentindo. Há quem perdeu há mais tempo e que está no que não nomeia como luto porque parece que já deveria ter superado. Para esse, peço a libertação da pressão de superar segundo o cronograma dos outros. Que o luto tenha o tempo que precisa e que nesse tempo a tua graça esteja presente em cada fase, sem julgamento pelo quanto ainda dói. Há quem perdeu de uma forma que não é reconhecida socialmente como luto, o fim de um casamento que era como uma morte. O filho adulto que se afastou como se não existisse mais. O relacionamento que acabou, mas cujo vazio é tão real quanto o de uma morte. Para esse, peço que o teu conforto alcance formas de perda que o mundo não sempre valida, mas que são completamente reais e que merecem luto tanto quanto qualquer outra. Senhor, consolida em cada coração enlutado que está ouvindo esta manhã a certeza de que o amor que expressou por quem perdeu não foi em vão, que esse amor foi visto por ti, que é a evidência do versículo 14, e que assim como o amor que expressou abre a promessa do livramento, o amor que continua existindo vai encontrar, no tempo certo e da forma certa, novas expressões que honram tanto quem partiu quanto quem ficou. Obrigado, Senhor, por este versículo, por não teres ignorado o luto na Bíblia, por teres chorado no túmulo de Lázaro, por teres dado os salmos de lamento, por teres criado espaço na Escritura para a dor humana, em vez de apenas para a vitória.
por seres o Deus que se abaixa para o que está no chão, em vez de apenas chamar de cima para subir. Esta manhã, o chão ainda está muito presente, e tu estás aqui, no chão, com quem está ouvindo. Essa é a consolação desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora, quero ficar mais um tempo com você, porque o luto merece mais do que uma oração curta, e porque há dimensões desta promessa do versículo 14 que precisam de mais atenção. Quero falar sobre algo que acontece no luto, que raramente é discutido abertamente: a culpa. Não a culpa de ter causado a morte ou a perda, mas a culpa que aparece de formas mais sutis. A culpa de ter tido um momento de alegria quando deveria estar de luto. A culpa de ter rido de algo quando a pessoa amada não pode mais rir. A culpa de continuar vivendo quando quem se amava não pode. A culpa de não ter dito o suficiente quando havia tempo. A culpa de ter dito coisas que não poderiam mais ser desfeitas. A culpa de não ter estado suficientemente presente na fase final. A culpa de, às vezes, sentir alívio depois de uma doença longa e depois culpa pelo alívio. O luto é uma das experiências humanas que mais produz culpa. E a culpa, somada à dor da perda, é um peso que pode ser esmagador. O versículo 14 tem algo a dizer para essa culpa também. Porquanto me amou, eu o livrarei. O livramento que Deus promete inclui libertação da culpa. Não porque a culpa não tem base nunca, porque às vezes há arrependimentos legítimos que precisam ser processados honestamente, mas porque o Deus que livra não deixa o filho aprisionado pela culpa indefinidamente. O perdão de Deus é específico o suficiente para alcançar os arrependimentos do luto. As palavras não ditas podem ser ditas a Deus agora. As palavras que foram ditas e que doem podem ser trazidas ao altar do perdão. A presença que faltou pode ser honrada com a presença que ainda é possível na memória e na oração. E a culpa, que não tem base legítima, a culpa de ter continuado vivendo, de ter tido momentos de alegria, de estar se recuperando, essa culpa precisa ser pisada com autoridade. Porque não é de Deus, é uma forma de penalizar a si mesmo de uma forma que quem partiu, se pudesse, recusaria de ver. Se houve amor genuíno na relação, quem partiu não quer que quem ficou se destrua pela culpa. Quer que viva, que ame ainda, que encontre alegria sem traição. E o Deus que os conhecia a ambos, que foi a testemunha daquele amor, confirma: a alegria que vier não é traição. É vida continuando como a vida deve continuar. Senhor, que a culpa que está no luto de quem está ouvindo esta manhã encontre hoje a graça que livra. Que o que é arrependimento legítimo seja trazido ao perdão e deixado ali. Que o que é culpa ilegítima seja identificado e recusado com autoridade. E que o livramento prometido no versículo 14 inclua a libertação da culpa que estava prendendo o movimento do luto. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre a expressão retiro alto que o versículo promete, porque essa expressão tem profundidade que vale a pena explorar. Em hebraico, a expressão é sagav, que significa literalmente lugar alto, lugar elevado, lugar que está acima do alcance das inundações. A mesma palavra aparece no Salmo 18, quando Davi descreve Deus como a minha fortaleza, o meu alto refúgio e o meu libertador. No contexto do luto, o retiro alto tem um significado muito específico. O luto funciona como água que sobe, que inunda, que cobre o que estava familiar, que muda a topografia do ambiente emocional e espiritual. E quando as águas estão subindo, o lugar alto é onde você não é alcançado pela inundação. Mas aqui está o que mais me toca nessa imagem. O retiro alto não elimina as águas do vale. O vale com suas inundações ainda existe. A perda ainda existe. A dor ainda existe. O que muda é a perspectiva. Do alto, você pode ver o vale e as águas, mas não está submerso nelas. Pode ver a extensão do que aconteceu sem ser dominado por ela. E isso é o que a consolação de Deus produz no luto, não a eliminação da dor.
Uma perspectiva acima dela que, com o tempo, permite ver mais do que a dor, que permite ver o que existiu de bom, o que foi dado e não o que foi tirado, o que continua do amor que existia, o que ainda há de vida ao redor que merece atenção e presença. O retiro alto é onde o luto começa a ter cor além do cinza, onde memórias que antes só traziam lágrima começam a trazer também sorriso. Onde a pergunta, como vou viver sem isso, começa a ceder espaço para a pergunta, como vou viver com isso que ficou do amor que existia? E Deus promete te pôr nesse lugar, não por você ser forte o suficiente para escalar, por Ele ser o que te leva. Pô-lo-ei em retiro alto, sujeito de Deus, Ele que age, Ele que leva. A escala não é sua, é assistida pela mão do Deus que prometeu. Senhor, que o retiro alto desta promessa seja a experiência progressiva de cada pessoa que está ouvindo esta oração no luto. Que as águas que estão cobrindo tudo esta manhã comecem a encontrar a mão de Deus que leva para cima. Que a perspectiva que ainda não está visível comece a ser alcançada, não apressadamente, mas real. Com cada oração, com cada dia em que o luto é trazido à presença de Deus, um passo mais perto do retiro alto. Em nome de Jesus, amém. Há algo mais que quero abordar sobre o versículo 14 e que tem uma dimensão muito especial para as mulheres que estão ouvindo esta manhã. As mulheres de 30 a 60 anos, que são o coração desta oração, carregam um tipo particular de luto que é menos discutido. O luto antecipado. O luto antecipado é a dor de quem ainda não perdeu, mas que sente a perda chegando. A filha que cuida de um pai ou mãe com doença terminal e que já está enlutada mesmo com o familiar ainda vivo. Que já sente as despedidas em cada visita. Que já vive entre a presença física e a ausência que está chegando. Que já carrega o peso da perda futura como se fosse presente. É um dos lutos mais solitários que existe, porque não tem o reconhecimento social que o luto pós-morte recebe. Não há flores, não há abraços de condolências, não há permissão para chorar em público. A pessoa que está nesse luto antecipado precisa funcionar normalmente, ser forte para quem está doente, administrar a vida e, ao mesmo tempo, está morrendo um pouco por dentro a cada dia que passa. Para essa mulher, o versículo 14 tem uma aplicação específica. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O retiro alto para quem está no luto antecipado não é o lugar para onde vai depois da perda. É o lugar para onde pode ir agora, no meio do processo. Uma perspectiva que permita estar presente com quem está perdendo, sem ser destruída pelo processo. Uma fortaleza interior que permita amar bem durante o tempo que ainda há, enquanto também se processa internamente o que está chegando. Senhor, que quem está nesse luto antecipado desta manhã, que está cuidando de quem está partindo e que está enlutada antes mesmo da partida, encontre nesta oração o retiro alto que precisa. Que haja força para continuar presente com amor, enquanto também processa a perda que se aproxima. Que haja espaço para chorar em algum lugar, sem precisar ser forte o tempo todo. E que a promessa do versículo 14 valha para o luto antecipado tanto quanto vai valer para o luto que virá. Que não precises passar por isso sozinha. Que a tua presença, Senhor, seja a companhia que os humanos ao redor não conseguem completamente ser nesse tipo de luto que as pessoas não sabem como nomear e, portanto, não sabem como acompanhar. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora trazer algo sobre o conhecimento do nome que o versículo menciona, porque tem uma dimensão especialmente relevante para o luto. Porque conheceu o meu nome. O conhecimento do nome de Deus, como já foi mencionado, é o conhecimento experiencial. Os momentos em que Deus foi concreto e presente na vida de alguém, de uma forma que não pode ser negada. Para quem está no luto, esses momentos de conhecimento do nome de Deus têm uma qualidade especial. São os momentos em que Deus foi presente em outras perdas menores ao longo da vida. Em momentos de dificuldade em que a ajuda veio de forma que só pode ser explicada como graça.
em horas de fraqueza em que a força que apareceu não era sua, em períodos de escuridão em que uma luz chegou de onde não se esperava. Esses momentos, por mais distantes que pareçam desta manhã, são o fundamento do conhecimento do nome. E quando são lembrados, quando a memória de como Deus foi fiel em outras crises é trazida ao presente, eles criam uma base para a fé que pode sustentar nesta crise também. Há um exercício que quero te propor esta manhã, não como obrigação espiritual, mas como convite. É lembrar de um momento específico em que Deus foi concreto na sua vida. Não precisa ser momento grandioso, pode ser pequeno, mas um momento em que você viu ou sentiu a presença de Deus de uma forma que ficou, em que o nome de Deus deixou de ser conceito e se tornou experiência. Carrega esse momento para esta manhã, usa-o como âncora. Diz: o Deus que foi real naquele momento é o mesmo Deus do versículo 14. O Deus que foi fiel naquela hora é o mesmo que prometeu livrar e pôr em retiro alto. E se foi real então, pode ser real agora. Esse é o conhecimento do nome que o versículo descreve. E você o tem. Por menor que pareça esta manhã, você o tem. Senhor, que a memória dos momentos em que foste concreto e presente na vida de quem está ouvindo seja avivada nesta manhã. Que o conhecimento do nome que foi construído ao longo da história de vida se torne fundação para a fé que sustenta nesta perda específica. E que o Deus que foi fiel antes prove a sua fidelidade também neste luto. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo prático para o dia que vai começar. Porque o luto não impede que o dia comece. O dia começa. E às vezes, essa é uma das coisas mais difíceis no luto, que o mundo continua. Você vai precisar funcionar hoje. Vai precisar atender às demandas do dia. Vai precisar interagir com pessoas que talvez não saibam o que você está carregando. Vai precisar de cumprir compromissos quando o que quereria era ficar parado. E tudo isso é muito difícil. Não porque a fé falha, porque o luto é pesado. E carregar peso pesado enquanto o mundo exige normalidade é exaustivo. Para esse dia que vai ser pedido, o versículo 14 tem uma palavra específica: livramento, que não é apenas livramento do luto em si. É livramento das exigências do dia enquanto carrega o luto. É a graça que torna possível fazer o que precisa ser feito mesmo quando a energia que sobrou depois da dor é pequena. E há formas concretas em que essa graça opera no cotidiano do luto. Uma delas é saber que não precisa ser forte o tempo todo. Que há momentos de retiro dentro do dia em que o luto pode ser vivido sem ser escondido. Que dentro de um banheiro por 2 minutos, ou no carro a caminho do trabalho, ou em qualquer espaço de solidão que apareça, é permitido estar com a dor sem precisar administrá-la para ninguém. Outra forma é saber que não precisa de explicar a todo mundo. Não precisa de dizer em cada interação que está de luto. Pode simplesmente estar, fazer o necessário e reservar a energia de explicar para quem pode realmente receber. E outra forma é trazer o luto para a presença de Deus em fragmentos ao longo do dia. Não apenas em orações formais, em suspiros, em olhares para o céu, em momentos de 1 segundo em que você diz mentalmente: estou aqui, Senhor, ainda está pesado, mas estou aqui. Senhor, que o dia que começa depois desta oração seja possível de ser vivido com o luto presente, mas não dominante. Que a graça que prometeste no livramento do versículo 14 opere em cada hora deste dia. Que haja força para o que precisa ser feito. Que haja espaço para a dor quando precisar aparecer. E que ao final deste dia haja a certeza de que foi atravessado não sozinho, mas com o Deus que prometeu estar no retiro alto. Em nome de Jesus. Amém. Uma reflexão final antes de esta manhã terminar. O versículo 14 começa com porquanto me amou e termina com conheceu o meu nome, amor e conhecimento, os 2 pilares da promessa. E há algo nesses 2 pilares que é especialmente relevante para o luto,
O luto é uma forma de amor que perdeu seu objeto direto. O amor que existia e que ainda existe não tem mais para onde se dirigir da forma que tinha. E isso produz uma desorientação no amor que é parte da dor do luto. Mas o versículo 14 sugere um redirecionamento possível. Não a substituição de quem foi perdido. Não a tentativa de amar outra coisa em vez de quem partiu. Mas o aprofundamento do amor a Deus como parte do processo de cura. Porquanto me amou, eu o livrarei. O amor a Deus que estava presente antes da perda e que a perda pode, paradoxalmente, aprofundar. Porque às vezes é no luto que o amor a Deus vai mais fundo do que nunca foi. Porque às vezes é quando tudo mais que amávamos se torna incerto que percebemos com nova clareza quem é o único que permanece imutável, o único que não pode ser tirado. O único cujo amor não tem data de validade nem condição de saúde para continuar. E quando esse aprofundamento do amor a Deus acontece dentro do luto, a promessa do versículo 14 começa a se manifestar de forma ainda mais plena. Porque o amor que diz, porquanto me amou, vai ficando mais rico, mais fundado, mais experienciado. E o livramento e o retiro alto vão se tornando não apenas promessa futura, mas experiência presente e crescente. Não estou dizendo que a perda foi boa. Não estou dizendo que o luto é um caminho espiritual que devia ser buscado. Estou dizendo que o Deus que prometeu livrar é capaz de, no processo do luto, aprofundar algo no filho que sobrevive que não teria sido aprofundado de outra forma. E que esse aprofundamento, quando visto no tempo certo, com perspectiva de quem chegou ao retiro alto, é parte da resposta ao versículo 14. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã e que está no luto encontre ao longo do processo algo que não esperava encontrar. O teu amor mais perto, a tua voz mais clara, a tua presença mais concreta. Não porque a perda foi boa, mas porque és o Deus que redime, que usa o que doeu para aprofundar o que fica e que transforma o luto, no tempo certo, em algo que o próprio quem partiu estaria orgulhoso de ver. Esta manhã começa com dor e com promessa, e a promessa é mais permanente do que a dor. Porquanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Essa palavra é para ti, esta manhã, e todas as manhãs que ainda virão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Escreve amém nos comentários como declaração de que esta promessa foi recebida, que o amor que livra foi encontrado nesta oração. E se há um luto específico que você está carregando e que precisa de intercessão, deixa nos comentários. Não de forma detalhada, se não quiser, só o pedido. Esta comunidade ora. E o Deus que ouve esta oração ouve também a tua. Compartilha com alguém que também está de luto, com a amiga que perdeu alguém recentemente, com o familiar que está enfrentando uma perda que o mundo não sempre reconhece. Porque a palavra do versículo 14 pode ser exatamente o que eles precisam ouvir nesta manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Consolador, o que chorou no túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo, esteja com você neste dia. Que o retiro alto seja alcançado, um dia de cada vez, uma oração de cada vez. E que o amor que livra seja real na sua experiência desta manhã e de todas as manhãs que ainda virão. Amém. Bom dia. Antes de encerrar completamente, quero explorar algo que está no versículo 14, mas que raramente é visto. O que acontece entre o amor e o livramento. O versículo diz, porquanto me amou, também eu o livrarei. Há uma sequência. O amor vem primeiro, o livramento segue. Mas entre o amor e o livramento há um espaço. E esse espaço é onde o luto existe. O luto não é a ausência do amor de Deus. É o espaço entre o amor que foi declarado e o livramento que ainda está chegando. É viver dentro da promessa que já foi feita, mas ainda não foi completamente manifestada. E esse espaço é válido, é necessário. É o lugar onde o coração processa o que aconteceu, onde a dor faz o trabalho que só ela pode fazer.
onde o amor que existia encontra novas formas de expressar a si mesmo, onde a identidade que foi parcialmente definida pela perda se reconstrói em bases diferentes. O luto não é falta de fé. É o espaço entre o amor e o livramento, onde a fé é exercida de uma forma diferente de qualquer outra. Não a fé de quem está no topo da montanha e agradece pela vista, mas a fé de quem está no vale e ainda afirma que existe montanha, mesmo sem poder vê-la desta posição. E essa fé, a fé exercida no espaço entre o amor e o livramento, tem um peso especial para Deus. É honrada de uma forma específica, porque é mais difícil de exercer do que a fé em circunstâncias favoráveis. E Deus, que vê essa fé exercida no luto, que vê o filho enlutado ainda vindo a ele, ainda buscando, ainda confiando apesar da dor, honra esse ato com a promessa do versículo 14. Senhor, que quem está nesse espaço entre o amor e o livramento esta manhã não desanime pela demora do livramento, que entenda que o espaço onde está tem validade e tem propósito. Que a fé exercida aqui, no vale, no luto, no lugar onde o retiro alto ainda não está visível, é especialmente preciosa para ti, e que o livramento que prometeste está chegando, um dia de cada vez, um passo de cada vez, no tempo certo da tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Quero abordar mais uma forma de luto que raramente recebe espaço em orações. O luto por sonhos que não se realizaram. Não apenas a morte de pessoas, o luto por coisas que morreram, por sonhos que tiveram que ser abandonados, por futuros que foram planejados e que não aconteceram, por versões de si mesmo que não foram possíveis de ser, por relacionamentos que acabaram, por oportunidades que passaram, por caminhos que não foram tomados e que agora parecem fechados para sempre. Esse tipo de luto é especialmente invisível, porque não há cerimônia para enterrá-lo, não há permissão social para chorar pela versão da vida que não veio, não há flores nem condolências pelo sonho que ficou no caminho, mas o vazio que deixa é real. A dor de um futuro que foi esperado e que não chegou é uma forma de perda tão legítima quanto qualquer outra, e merece o mesmo acolhimento que qualquer outro luto. O versículo 14 fala também para esse luto: porquanto me amou, eu o livrarei. O amor ao sonho que não se realizou, o amor pela versão da vida que não foi possível, esse amor também é real, também é visto, e a promessa do livramento também se estende a esse luto. E o retiro alto promete uma perspectiva de onde o caminho que não foi tomado possa ser visto não apenas como perda, mas como parte de uma história maior. De onde a versão da vida que existiu, mesmo que diferente da sonhada, possa ser vista com seus próprios valores, suas próprias belezas, seus próprios presentes, que a versão sonhada talvez não tivesse. Isso não é conformismo passivo. É a transformação da perspectiva que o retiro alto possibilita. De onde os sonhos que não vieram podem ser reconhecidos com gratidão pelo que foram enquanto foram esperados. E os que ainda podem vir, ainda que em forma diferente da original, podem ser reimaginados. Senhor, que quem está de luto por sonhos não realizados encontre nesta oração espaço para nomear esse luto e receber consolo. Que o amor que essa pessoa tinha pelo futuro que não veio seja visto por ti com a mesma seriedade que qualquer outro amor. E que o livramento que prometeste inclua uma nova perspectiva sobre o que a vida que existe tem de valor, além do que a vida sonhada teria tido. Em nome de Jesus. Amém. Algo que quero deixar especificamente sobre o processo de acolher a consolação quando ela chega. A consolação de Deus nem sempre chega de formas óbvias. Raramente é o trovão do céu que resolve tudo de uma vez. Com mais frequência, é sutil. É a amiga que liga na hora exata. É a música que toca na rádio enquanto você está chorando no carro e que parece ter sido escolhida para aquele momento. É o versículo que salta da página de uma forma que não saltou antes. É a luz do amanhecer que de repente parece mais bonita do que parecia há semanas. É o momento em que percebe que está sorrindo de algo e que não há culpa por isso.
Essas são formas de consolação, pequenas, mas reais, e precisam ser reconhecidas quando chegam, porque o luto tem o hábito de filtrar mais facilmente o que confirma a dor do que o que contradiz ela. A mente enlutada está calibrada para notar o vazio mais do que a presença, o que falta mais do que o que ficou. E aprender a notar a consolação quando chega, por menor que seja, é parte do processo de subir para o retiro alto. Cada momento de consolação percebida é um degrau, não de negação da dor, de alargamento do que é percebido para incluir também o que está sendo dado. Um exercício prático para os próximos dias. Ao final de cada dia, antes de dormir, nomeia uma coisa que foi consolação naquele dia. Pode ser muito pequena. A xícara de chá que ficou boa. O sol que entrou pela janela. A mensagem de alguém que perguntou como você estava. A memória boa que apareceu por um segundo antes de dar lugar às saudades. Uma coisa por dia. Nomeada, reconhecida, agradecida. Esse exercício, ao longo de semanas, vai calibrando a percepção de volta para incluir o que Deus está consolando, não apenas o que a perda tirou. Senhor, que quem está ouvindo esta oração encontre hoje pelo menos uma forma de consolação que possa nomear ao final do dia. Que a percepção, calibrada pela dor para notar principalmente o que falta, seja gentilmente ampliada para incluir também o que está sendo dado. E que ao longo de dias e semanas de prática, o retiro alto prometido seja alcançado não de um salto, mas de um degrau de consolação por vez. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. O amor que livra está nesta oração e está indo junto para o dia que começa. Quero explorar agora algo sobre o luto que poucos falam, mas que é muito real. O luto como transformador. Não estou romantizando o luto. A perda é uma das experiências mais dolorosas que existem, e não há nada de bom em si na dor que o luto produz. Mas há algo no processo de atravessar o luto, especialmente quando é atravessado na presença de Deus, que tem o poder de transformar a pessoa que sobrevive de formas que não seriam possíveis de outra forma. O luto ensina sobre o que realmente importa de uma forma que a vida sem perda não ensina com a mesma intensidade. Quem perdeu alguém sabe o que é a presença de uma forma que quem nunca perdeu ainda não sabe completamente. A atenção que antes ia automaticamente para o superficial passa a ter um filtro diferente. O que é trivial fica mais fácil de soltar. O que é essencial fica mais fácil de reconhecer. O luto ensina sobre a própria capacidade de amar, porque ninguém chora quem nunca amou genuinamente. E reconhecer a profundidade do luto é reconhecer a profundidade do amor que existia. E esse reconhecimento, por mais doloroso que seja, tem dentro de si uma dignidade. A dignidade de quem amou bem o suficiente para sentir a falta de forma real. E o luto ensina sobre Deus de uma forma que os momentos de alegria não ensinam. Não que a alegria não revele Deus, mas que o luto revela dimensões de Deus que só aparecem quando não há mais onde se apoiar além dele. O Deus que sustenta no fundo do vale é o Deus que é conhecido de uma forma que nunca é esquecida. E esse conhecimento do nome que o versículo 14 menciona vai mais fundo depois do luto do que antes. Paulo escreveu de dentro de sofrimento extremo. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Não disse que nasceu sabendo, que aprendeu. E o luto é escola, não escolhida, não buscada, mas escola de dimensões de Deus que a prosperidade não ensina. Esta não é uma tentativa de fazer o luto parecer bom. É uma tentativa de mostrar que o Deus que prometeu livrar e pôr em retiro alto não desperdiça nada. Que mesmo o mais difícil de suportar é trabalhado nas mãos de Deus para propósito, que no tempo certo começa a ser visível. Senhor, que quem está no luto desta manhã, em qualquer fase que esteja, receba a esperança de que nada do que está vivendo será desperdiçado. Que o que está sendo aprendido aqui, no vale,
no processo doloroso de atravessar a perda, tem valor. Que o conhecimento do teu nome que está sendo aprofundado pelo luto vai durar além do luto e que quando o retiro alto for alcançado, haverá algo nessa pessoa que o vale produziu e que o retiro alto vai mostrar ser parte do propósito de Deus para a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Uma última palavra antes de fechar esta manhã completamente. Você chegou até aqui com o luto, com a dor, com o peso desta manhã e chegou. Isso em si é algo. Não precisava estar aqui. Podia ter deixado essa oração para outro dia, mas veio e ao vir fez o que o versículo 14 descreve. Amou a Deus, não de uma forma grandiosa, não com eloquência, não com fé enorme e sem dúvida, mas com a fé que restou, com o amor que sobrou, com a disposição de buscar mesmo quando buscar custa. E Deus viu isso. Porquanto me amou, eu o livrarei. O amor que foi demonstrado ao vir a esta oração desta manhã, ao abrir o coração para a palavra, ao trazer o luto diante de Deus, em vez de carregá-lo sozinho, esse amor ativa a promessa. O livramento está sendo ativado. O retiro alto está sendo apontado. O nome de Deus que você conhece, mesmo que esta manhã pareça distante, está sendo invocado. E o Deus que prometeu não falha, não cancela por causa da dor que está presente. Não acha que você deveria estar com mais fé antes de receber a promessa? Recebe como veio, com o luto presente, com o amor que sobrou, e cumpre o que prometeu. Pô-lo-ei em retiro alto. Não quando estiver melhor, não quando superar completamente. Está te levando agora, neste processo, um passo de cada vez em direção ao lugar mais alto de onde a perspectiva vai mudar. Confia nisso esta manhã, com a fé que tem, por menor que pareça. Confia e vai. O dia começa. Com a dor presente, mas com a promessa também presente. Com o luto, mas com o Deus que prometeu livrar. Com o peso, mas com a mão que promete pôr em retiro alto. Bom dia, em nome de Jesus. O amor que livra está com você. Amém. Glória a Deus. Que o teu nome seja bendito, Senhor, por seres o Deus que honra o amor que existe mesmo no luto. Por seres o Deus que liberta não quando estamos prontos, mas quando te amamos. Por seres fiel a tudo que prometeste no versículo 14 do Salmo 91. Esta manhã, para sempre. Amém. Quero adicionar mais uma reflexão antes desta manhã fechar de vez. Uma reflexão sobre a forma como o luto se relaciona com a memória e com o legado de quem partiu. Uma das perguntas silenciosas de quem está de luto é: como manter viva a memória de quem se perdeu sem que essa memória seja apenas dor? Como honrar quem partiu de uma forma que é vida e não apenas saudade que paralisa? Essa pergunta não tem uma única resposta certa. Cada luto é único, cada relação é única, cada forma de honrar é única. Mas há alguns caminhos que aparecem com frequência em quem atravessou o luto bem. Um deles é reconhecer que o amor que existia deixou marcas, que quem partiu moldou quem você é de formas que continuam vivas. A forma de falar que às vezes soa como ela, o gesto que é dele, o valor que ela ensinava e que você carrega, a habilidade que foi passada, a forma de ver o mundo que foi moldada pela convivência. Quem partiu, não partiu completamente. Continua vivo em quem ficou de formas que podem ser cultivadas em vez de apenas lamentadas. Outro caminho é encontrar formas de expressar o amor que continua. Não para quem partiu, porque isso já não é possível da mesma forma, mas para honrar quem partiu através de como você vive, através de causas que a pessoa amada valorizava, através de relações que ela queria que você cultivasse, através de formas de ser que ela teria orgulho de ver. E um terceiro caminho é dar ao luto um lugar permanente, mas proporcional na vida. Não suprimi-lo, não fingir que não existe, mas também não deixar que tome todo o espaço. O luto pode ter um quarto próprio no coração, um lugar onde vai quando precisa de estar com a saudade, mas não precisa ser o corredor principal por onde toda a vida passa. Senhor,
que quem está ouvindo esta oração encontre ao longo do tempo os caminhos que funcionam para honrar quem partiu de formas que são vida e não apenas dor. Que as marcas que o amor deixou sejam reconhecidas e cultivadas. Que o legado de quem partiu seja carregado não como fardo, mas como presente. E que o amor que continua encontre as novas formas de expressão que o tempo e a graça de Deus vão revelando. Em nome de Jesus. Amém. Quero também falar sobre algo que está presente no versículo 14, mas que foi mencionado brevemente e merece mais profundidade. A expressão poloei em retiro alto. Há uma diferença entre ser colocado em retiro alto e escalar para o retiro alto. O versículo não diz que você vai escalar. Diz que Deus vai te colocar. O sujeito é Deus. A ação é dele. O esforço não é seu. Isso é especialmente libertador para quem está no luto. Porque o luto muitas vezes produz um estado em que o esforço parece impossível, em que há dias em que levantar da cama já é o máximo que se consegue, em que pensar em escalar para qualquer lugar elevado parece uma exigência impossível. E o versículo diz: não precisa escalar, Deus coloca. O movimento para o retiro alto não é resultado do seu esforço, é resultado da ação de Deus sobre você. É ser levado, não subir. Isso não significa passividade total. Significa que a responsabilidade principal não é sua. Você colabora, você vem às orações como esta, você nomeia os leões e os traz à presença de Deus. Você faz o exercício de nomear uma consolação por dia. Você busca ajuda quando precisa. Você continua buscando a Deus mesmo quando a busca parece unilateral. Mas a transformação que acontece, o movimento para cima, a mudança de perspectiva, o aprofundamento da fé, o momento em que a saudade começa a dividir mais espaço com a gratidão pelo que foi, isso não é conquista do seu esforço. É a ação de Deus sobre quem está disponível para ser colocado. E o luto pode ser uma forma especial de disponibilidade, porque no luto, as defesas que normalmente mantemos estão mais baixas. A autossuficiência, que impede que Deus haja, está mais vulnerável. A necessidade de controle, que impede que sejamos carregados, está mais exposta. E Deus, que não força a entrada, pode agir nessa disponibilidade de formas que no estado normal de força e controle não seria possível. Senhor, que quem está no luto desta manhã perceba essa disponibilidade como presente dentro da dor, que a vulnerabilidade do luto, que parece fraqueza, seja o espaço onde a tua ação de colocar em retiro alto pode acontecer de forma mais completa. E que ao ser colocado em retiro alto, não por esforço próprio, mas pela graça de Deus, haja o reconhecimento de que foi levado, e que esse reconhecimento aprofunde o conhecimento do nome do Deus que age. Em nome de Jesus, amém. Uma última coisa antes do silêncio desta manhã. Há uma forma de estar no luto que é especialmente difícil e que quero nomear. Estar de luto quando todos ao redor parecem estar bem. Quando a vida de todo mundo parece continuar normalmente enquanto a sua parou. Quando nas redes sociais aparecem fotos de pessoas felizes e você mal consegue respirar. Quando em reuniões de família ou de amigos todo mundo parece leve enquanto você está pesado. Esse contraste é doloroso e pode produzir uma sensação de isolamento dentro do luto que é mais difícil do que o luto em si às vezes. Para essa experiência, o versículo 14 tem um conforto que é específico, porque conheceu o meu nome. O conhecimento do nome de Deus é uma experiência interior. Não precisa de validação de quem está ao redor. Não precisa de que os outros entendam o que você está vivendo para ser real. O encontro com Deus que esta oração criou esta manhã é real, independentemente de quem ao redor está ou não está no mesmo estado. A presença do Deus que prometeu livrar e pôr em retiro alto é real, mesmo que ninguém ao redor perceba o quanto está pesando. E dentro dessa realidade interior, que é o relacionamento com Deus,
Há um lugar de pertencimento que o contraste com a leveza dos outros não pode tirar. O filho do Altíssimo que está de luto pertence ao mesmo pai que o filho que está comemorando. E o pai não está mais presente com quem comemora do que com quem está de luto. Está igualmente presente, igualmente atento, igualmente comprometido com a promessa do versículo 14. Você não está sozinho nesta manhã, mesmo que pareça, mesmo que o mundo ao redor não perceba o quanto está pesando. O Deus que você conhece pelo nome está presente, e essa presença é a consolação mais real que existe. Bom dia, em nome de Jesus. Amém. O amor que livra é real para esta manhã, para ti, neste luto específico, com esta dor específica, com este amor específico que abriu a promessa. Amém. Glória a Deus. Que a bondade e a misericórdia de Deus te sigam todos os dias da tua vida, incluindo os dias do luto. Que habites na casa do Senhor para sempre, e que o amor que livra, prometido no versículo 14 do Salmo 91, seja a tua experiência crescente a cada dia que passa. Em nome de Jesus Cristo, o Consolador, o Ressurrector, o que chorou no túmulo de Lázaro e depois o ressuscitou, para todo o sempre. Amém.